Estão conseguindo ver a tela aí? Sim, dá para ver. Sim, perfeito. Maravilha. Então, vamos dar início ao estudo do livro Cirurgia Moral. Nós estamos na quinta aula, tá? Mais uma vez, o estudo desse livro, na verdade, é uma leitura, né? Até porque muitos de nós não conseguimos ler, ou às vezes lê só uma parte, algumas páginas e deixa de lado. E aí, essa aula é exatamente para isso, para que a gente consiga fazer a leitura do livro na íntegra, tá bom? Então, vamos para o primeiro capítulo, quer dizer, o primeiro capítulo dessa aula, que é o capítulo 23, Serenidade. Cabe distinguir que a palavra serenidade vem de uma abundância de virtudes vividas pelo santo, ou seja, aquele que se santifica pela vivência de todas as qualidades ordenadas por Jesus no Evangelho. Serenidade de consciência existe quando o ser humano ou espiritual conquistou quando o ser humano ou espiritual conquistou o celeiro do amor e quando esse amor faz parte integrante da inteligência. O espírito dotado da mansuetude permanece, não, mansuetude permanente, conheceu a verdade e por ela foi libertado dos alinhavos da ignorância, predispondo o coração a grandes voos dentro do reino da mente, com integração plena em todos os sentimentos da fraternidade. E nosso dever buscar a brandura em todos os trabalhos empreendidos por nós e remover os entulhos que nos dificultam a conquista da equidade. Como é agradável conversar com pessoas serenas, repletas de confiança em Deus e no que dizem, seguras nas suas determinações, sem violar consciências, mas expondo caminhos valorosos para os que buscam a luz. Como é interessante estar em companhias de irmãos que se mostram inalteráveis diante de todos os assuntos, mesmo de problemas cruciantes, porque a humanidade passa e que eles, por vezes, provam em seus caminhos sem perderem o prazer de ajudar com os valores espirituais do coração. Meu filho, a serenidade, a serenidade é um talento que cresceu na área dos sentimentos e que assegura ou não, na área dos sentimentos e que assegura outro tanto de virtudes inumeráveis a despertarem como soldados valentes na legião do bem. A suavidade no falar ajuda na aquisição de um ambiente imperturbável em torno de quem fala. Em torno de quem fala, que agrada a quem ouve e que certamente é transmitido aos que não puderam ouvir. Ela é vida que irradia vida sem cessar. E se todas as qualidades nobres vêm de Deus, pelos canais de nossos esforços, pedimos ao Senhor que nos ajude a conquistá-los. Comecemos hoje, porque ao bom trabalhador não é negado o seu salário. O espírito desconhece os seus próprios valores. Ele é um mundo cheio de talentos espirituais capazes de iluminar toda a constelação da consciência. Para tanto, temos de sofrer várias cirurgias morais e o especialista nesta arte de operar, sem que encontremos outro para lhe igualar, somos nós mesmos.
ser médico da tua própria conduta, ser mestre das tuas próprias necessidades, ser tutor de ti mesmo, abre os braços para a eternidade e dize: graças a Deus, estou livre, porque conheci a mim mesmo. A bonança de conhecimentos vem da libertação de todas as ignorâncias que antes empanavam todas as nossas qualidades espirituais. Devemos compreender o valor da posição dos outros ante as nossas e o respeito a todas as criaturas nos seus devidos procedimentos. Nós recebemos o que doamos e refletimos aquilo que somos. Se alguém te fere com uma simples palavra, ainda não, se alguém te fere com uma simples palavra, ainda não ficastes livre das enfermidades do orgulho e da vaidade, do egoísmo e da vingança. Aprenda, aprende a discernir o que vem por trás das ofensas e as lições que poderás receber delas. Se bem compreendidas, é Deus que se faz presente e mais visível em teu coração. Vamos para o capítulo 24. Semear alegria. A alegria é conquista reservada somente aos homens, no distrito da terra. Nos animais, ela se manifesta no seu princípio rudimentar, sem a beleza e o conforto que se expressa no coração humano. A alegria é um dom grandioso, é uma semente de luz que Deus depositou nos sentimentos dos seres humanos, deixando meios para que seus filhos dessem crescimento a essa virtude que tanto nos agrada. Vamos colocar a alegria como uma semente e fazê-la crescer na nossa lavoura interna. A criatura que não faz uso da alegria está sujeita a ver a tristeza invadir seu peito e desfazer os mais renomados valores da vida. Esse bem-estar de que falamos está, de certa forma, ligado às coisas espirituais. Certamente que esse prazer é um dom marcadamente do espírito. No entanto, ele é crescente ao infinito, tem variados degraus para subir na sua escala interminável. Estamos fazendo um esforço ingente para levar aos nossos irmãos encarnados alguns traços de iniciação dos tesouros da alma. A nossa maior intenção é que tu entres na senda do aprimoramento espiritual e que, pelo conhecimento, possas subir mais depressa pela rampa da vida perfeita, realizando o trabalho destinado a ti. Queremos que todos compreendam que, no universo, tudo é alegria, por ser alegria, a harmonia vibrante em todos os ângulos da criação. Quando endereçares a alguém a palavra, seja a quem for, deixa falar primeiro o coração, com o contentamento que lhe é próprio. Aos enfermos e às crianças, devemos nos dirigir de modo próprio aos estágios das almas que nos ouvem, pois se nossos lábios não exprimirem o nosso bem-estar através de nossas palavras, estaremos estragando o tempo e menosprezando aquilo que Deus nos deu por amor e que deve ser doado com prazer. Devemos disseminar por onde fores as sementes da alegria, com a pureza que nasce nos sentimentos mais elevados da vida, porque se é dando que recebemos, a lei nos garante a colheita daquilo que estamos plantando. A criatura triste envelhece com mais facilidade e cria em torno de si um ambiente de sombra, de modo a afastar todos os que queiram aproximar-se e que, por vezes, estejam querendo ajudar.
O espírito triste é espírito morto. Procura promover meios de infundir alegria aos outros, sem te esqueceres de que ela deve ser moldada nos mais profundos princípios da verdade. O contentamento cristão é o mais recomendado para a nossa paz e para a nossa saúde. O perdão é mais fácil no ambiente da alegria. A alma introvertida não é capaz de doar pelo menos alegria aos outros, bem como a egoísta perde as sensibilidades que dispõe o espírito a compreender. Enquanto nós não descobrirmos a nós mesmos no emaranhado sistema de intolerância em que vivemos, pleno de orgulho e egoísmo, de ódio e de inveja, enquanto não nos dispusermos a reformar essas atitudes, operando esses tumores inconvenientes através da cirurgia moral, perderemos tempo no tempo que passa e sofremos as consequências da própria ignorância. Plantemos, pois, a alegria no coração e nos nossos irmãos que andam conosco no mesmo caminho, que seremos felizes. Capítulo 25. Esquece o tédio. A vida é muito linda nas circunstâncias ensinadas pelo Evangelho de Jesus. O Cristo de Deus, como mestre de todos os mestres que a terra já conheceu, trouxe para os homens um punhado de regras superiores, capazes de renovar todas as criaturas comprometidas com as trevas. É de observação comum que todos nós saímos facilmente da melancolia. Entretanto, logo, mas voltamos a ela, pelo simples fato de nos libertarmos pela porta errada. O que nos desperta mais alegria são as coisas inferiores, e essas não permanecem, por não acrescentarem nada em bases de verdade. Deves lutar para ficares livre dos desgostos. Todavia, coloca no lugar deles virtudes que cresçam no clima do amor. Se estás com tédio, certamente que irradias ondas de profundo enfado em todas as direções. E, se porventura conversas com alguém, e esse alguém se alimenta dos teus sentimentos inferiores, serás responsável por essa carga imprestável que estás distribuindo aos teus semelhantes. Não deves pensar que a vida surgiu por um acaso. Esse argumento nasce do materialismo em que a ignorância dirige a inteligência, pois o coração está gelado no lago dos sentimentos. A vida é uma engenhosa expressão de Deus, que, por enquanto, não pode ter todos os segredos revelados. Nós não participamos da criação da vida. Ela pertence a Deus e cresce sem a nossa participação. A vida é Deus se expressando em tudo o que existe. Não obstante, o Senhor nos deu uma coparticipação no despertar de nós mesmos, abrindo com isso nosso interesse de trabalhar para o nosso próprio bem e em favor da fraternidade universal. Nós somos cheios de segredos e os arcanjos, e os arcanos vão nos brindo as consciências com o nosso despertar. Nos princípios do nosso autodomínio, sentimos uma alegria incrível invadir o coração e um amor universal que a escrita não suporta. É de se notar que os maiores mestres da humanidade não escreveram nada por entenderem a ciência do falar na sua profundidade absoluta. No entanto, as suas falas foram mais fortes do que todas as escritas do mundo,
porque escreveram em todas as coisas pela força do amor. E ainda mais, deixaram tudo anotado nas consciências dos homens, em nome de Deus. Já ouvimos muitos dizerem ter grande interesse na iniciação espiritual, mas não saberem por onde começar. Na verdade, aquele que quer sempre acha os meios de se despertar para a luz e de se libertar das trevas. Podes começar orando no sentido profundo da palavra, com recolhimento e humildade, não esquecendo as boas leituras, as meditações e as conversações com pessoas que já sentiram a luz no coração. Todos conhecem os homens superiores pela vida que levam e pelo que fazem e falam. Junta-te a eles, que o resto te será dado por acréscimo de misericórdia. Deus nos coloca sempre nos caminhos que desejamos, por pensamentos, palavras e atos. Começa o teu dia libertando-te do tédio que embaraça o teu roteiro, da melancolia que estraga a tua vida e a vida dos que te acompanham. Trabalha dentro do teu coração para incentivar a alegria. Vê o sol da manhã ou as estrelas da noite e terás um símbolo mais perfeito da felicidade. Contempla as flores ou observa uma criança, que a alegria irá despertar o teu íntimo, na espontaneidade da própria vida. É simples, na verdade, né, gente? Se a gente parar para refletir sobre tudo que, que tem aqui de sabedoria nessas escritas, é incrível, né? Porque é o simples, a gente é que gosta de complicar a vida. Só olhar para uma criança sorrindo, ou sei lá, só em pensar numa criança, acho que a gente já abre um sorriso, né? Quem gosta de criança. Enfim, é a pura natureza, é a pura verdade. Capítulo 26. Não inventes problemas. Inventar problemas é não querer partilhar da paz de Deus. Há criaturas que, mesmo sem os tais, começam a imaginar embaraços para sua própria vida, a fim de atrair atenções de compaixão para sua situação calamitosa, esquecendo-se de que compaixão sem ação não cura os males nascidos da ignorância. De certa forma, és criador do teu próprio destino. Se deres abertura à tua imaginação em sentido contrário ao das leis espirituais, sofrerás as consequências dos teus atos impensados, e o remédio para esses males está na tua decisão de modificar o teu modo de ser. Aquele que tem prazer de soltar a imaginação em busca de fantasias perigosas, verá que tais fantasias poderão materializar-se como inimigos terríveis, exigindo do seu Criador promessas feitas pelos sentimentos. Às vezes a gente não precisa nem, né, falar, só o pensamento. O pensamento cria, então a gente precisa realmente se policiar muito em relação aos pensamentos, né? Voltando aqui. Procura limpar da tua mente a ideação negativa. Estuda as tuas fraquezas em relação às tuas ideias e extirpa imediatamente esses tumores mentais, para que eles não passem para o físico, transmutando-se em enfermidades de difícil restauração. Tu és o que pensas ser, e se já trabalhastes muitos anos criando situações perturbadoras para a tua casa mental, é necessário que passes a fazer o contrário.
Certamente levarás algum tempo nesta operação limpeza, mas se não esmoreceres, conseguirás, mesmo que a rejeição for atuante em todos os teus caminhos. Se ser perseverante, orando e vigiando em todos os momentos em que for preciso, no sentido de que tenhas em tuas mãos os frutos dos teus esforços. Quem não inventa problemas deve se posicionar como livre das investidas dos mesmos. Entretanto, não basta somente deixar de imaginar coisas negativas. É indispensável criar dentro e em torno de nós condições de viver a positividade da vida. Se por força do passado a lei te cobrar o que fizestes em outra encarnação, nas linhas da justiça, não te revoltes contra ela. Cede às evidências e respeita o programa evolutivo através do teu proceder, como aquele que ama até a própria dor, estudando e entendendo as lições, que o peso da cruz será aliviado, de modo a estranhares a melhora e sentires a bondade de Deus em teus caminhos. A obediência é a força imensa a nos ajudar em todos os nossos transes difíceis. A tua imaginação deve ser aproveitada para a tua felicidade. Os pensamentos movem-se gastando energias divinas existentes em abundância no grande suprimento. Entre mentes, responderás pela tua cota, se gastares em desacordo com as diretrizes da lei. Se todas as manhãs, ao acordares, a melancolia estiver aflorada em tua mente, com tendência a passar para a tua palavra, luta com ela também, todos os dias, e expulsa-a do teu convívio, pois este estado negativo poderá transformar-se em variadas modalidades de sofrimentos capazes de te levarem ao desespero. És um soldado e a tua mente um campo de batalha. Tu deves ser o vencedor. Não estranhes os opositores. Eles sempre aparecem ante aqueles que desejam estabelecer harmonia no mundo interno e saúde nos corpos. Evita criar problemas e estarás edificando a tua própria felicidade. Quando junto aos companheiros, não facilites ambiente propício ao surgimento de problemas, pois mãos invisíveis estarão te ajudando neste abençoado labor de espargir luzes por onde os teus passos deixarem as marcas do bem. Ou seja, né, para a gente não se deixar, para a gente não se tornar esponja, porque às vezes a gente está no ambiente, a gente está com uma energia super alta, acordou bem, agradeceu o dia, né, fez o bem na maioria das ações no dia, e aí a gente encontra uma pessoa que não está no mesmo nível de positivo que a gente, e aí a gente acaba, no mesmo nível de energia, e a gente acaba se deixando levar. Porque também, claro, né, por mais que a gente faça as nossas orações, que agradeça, que seja gentil, que tente fazer o bem sempre, sem olhar a quem, claro que a gente também não está 100%. Mesmo com todas essas vibrações, com todos esses pensamentos, a gente acaba puxando da outra pessoa. Então, é preciso a gente também vigiar, né? Orar e vigiar. Exatamente por isso, para que a gente não absorva essas energias. 27, capítulo 27. Ser amável.
É nosso dever, em todas as horas das nossas conversações com os outros, demonstrar educação. O modo de falar denuncia o que somos para quem nos ouve. Sejamos amáveis no que devemos dizer, e quem nos escuta irá nos devolver a mesma harmonia que ofertamos através da cordialidade com que o tratamos. O homem estouvado é sempre relegado ao esquecimento pelos companheiros e recebe o preço da sua ignorância pela solidão. Não queira ser um destes sofredores que estimulam instintos inferiores no trato com os outros. Aprende a conversar amavelmente com quem te procura ou com aqueles que te amam. Se tu não fazes força para melhorar moralmente, nem te esforças para o aprimoramento da tua conduta, permaneces morto, e essa morte é das piores, um suicídio que praticas conscientemente. Nós somos todos enfermos e poucos têm vontade de curar-se. Alegam a cruz pesada nos ombros, porém permanecem parados, e aí ela pesa mais. O movimento é princípio de libertação. Andemos com os nossos fardos sem reclamar, que eles se tornarão leves. Mesmo que as dores nos imobilizem em cima de um catre, mostremos fortaleza espiritual e deixemos, nas nossas conversações, transparecer o amor e a gratidão por todos os que estão nos ajudando a melhorar. A dor, os problemas, enfim, todos os tipos de infortúnios vêm nos provar o que aprendemos. Estamos constantemente com a cabeça cheia de teorias de todas as formas. Estamos com os ouvidos carregados de conceitos e com a consciência amontoando um celeiro de advertências. Entretanto, esquecemos-nos da melhor parte, a vivência. E quando ela demora a aparecer, surge na pauta da nossa vida a dor com inúmeras modalidades, para que despertemos o jovem dentro do ancião. Se alguém te serve um copo de água que seja, agradece amavelmente, porque naquele ato de servir e ser servido, há trocas de energia sutis que passam despercebidas pela razão, mas que a intuição aprimorada registra. Demonstrar educação para com os nossos amigos não é muita vantagem, é dever, pelas reverências deles para conosco. A grandeza da disciplina é testada diante daqueles que nos ofendem e nos desagradam. Amplia o teu poder de tolerar, mas sem chegares à conivência. O bom senso te indicará os limites a que pode chegar sem desestimular o desequilíbrio. Desfruta da alegria, pois esse dom não precisa ser comprado. Ele pode despertar em teu coração. Faze da tua mente uma força a desvendar mistérios, mas aqueles mistérios que ajudam a viver melhor. Não te esqueças da gentileza em todos os aspectos que refletem o amor, porque cada conquista, em se tratando de virtudes, é uma operação moral que estás fazendo no teu mundo interno, e cada passo que deres neste sentido será um reflexo de luzes que se acendem no teu universo interior, buscando e harmonizando com a criação e vivendo a mesma paz que vive o Senhor de todos nós. Se, por vezes, a educação te faltar na comunicação com os teus semelhantes, é preferível que cales a boca, sem deixar de trabalhar por dentro para desfazeres os impulsos
da inferioridade. Não deves esquecer a oração nestes momentos. Ela ajuda a serenar todas as tempestades que possam nos arruinar. Capítulo 27. A ninguém desprezes. Cada criatura tem seu valor específico nas linhas da própria vida. Não deves desprezar alguém por estar fora da tua amizade. Existe, bem sabes, uma harmonia em toda a criação. Melhor é colaborares, vivendo em harmonia contigo mesmo e com os outros. Observa a natureza, estuda todos os reinos que compõem essa lavoura imensa do Senhor e notarás o intercâmbio permanente entre eles, numa convivência fabulosa de todos os estados da matéria e do espírito. São laços que interligam por onde passa a seiva da vida que pulsa em todo o universo. Os animais andam em rebanhos, os peixes em cardumes, os pássaros em bandos, os índios em tribos e os homens em sociedade. Verdade essa que não podes desfazer. Deus criou as leis para sustentar o que fez em sintonia com o amor. Nós é que vamos desprezar uns aos outros por simples orgulho, diferença de posições que podem ser mudadas. Não, peraí. Nós é que vamos desprezar uns aos outros por simples orgulho, diferença de posições que podem ser mudadas a qualquer hora? A matéria do complexo humano é igual em todos. A diferença está na vibração que cada alma possui no seu próprio corpo. O sangue que corre nas veias de um bugre é o mesmo de um nobre, de um índio ou de um sábio. O líquido rubro que irriga o corpo de um pária é o mesmo de um santo. Para que orgulho? Para que orgulho? A prepotência dos homens é movida pela falta de conhecimentos dos segredos de Deus e das leis que comandam toda a criação. O que ajuntas em demasia em bens terrenos e ouro, não podes levar quando abandonares o corpo de carne. O túmulo é uma alfândega diferente. Somente admite a passagem do espírito com consciência carregada dos seus próprios feitos. A matéria fica como herança para os que ficaram, muitas vezes, iludidos da mesma forma. A assimilação completa da lição é demorada. O Espiritismo é a religião que tem maiores probabilidades de explicar aos encarnados a realidade de além-túmulo. Aqueles que conhecerem a verdade se libertarão com maior facilidade das enganosas sombras que escurecem as consciências dos homens. Facilita, o quanto puderes, a convivência com os outros, pois essa é uma ciência de muita profundidade. Já já imaginaste viver em uma casa, cidade ou país sozinho? Só de pensares, tua disposição íntima muda, no que se refere ao teu relacionamento com os semelhantes. As letras compõem o entendimento. Se quiseres separar uma das outras, cada qual tomando rumos diferentes, não comporás as frases nem o livro. Cada ser humano é, pois, uma letra do grande alfabeto divino que, juntadas por Deus, compõem o livro da vida, na harmonia que o Senhor deseja. Desligadas, tudo fica sem sentido, sem expressão, sem amor. Dá o valor necessário a tudo que existe, que receberás de volta o mesmo que ofertares. Iluminado
pelo enriquecimento que teu amor imprimiu. Se começares a viver em harmonia com as coisas, com os teus irmãos e com Deus, alcançarás a verdadeira felicidade, mesmo vivendo e respirando na atmosfera do mundo. A ninguém desprezes. Ama a todos na conjuntura que o teu coração determinar. Somos todos irmãos, né? Então, finalizamos aqui. E, mais uma vez, eu finalizo com uma frase, um ditado. E a frase desse término de hoje é: as pessoas mais felizes não têm o melhor de tudo. Elas apenas fazem o melhor com tudo que têm. Pode só fazer. Conhece, né? A gente tem ela ali pendurada na cozinha. É isso, pessoal. Vocês querem comentar alguma coisa? Querem dar o ponto de vista de vocês? Calma, um de cada vez. Não vamos brigar, criança. Eu acho que as palavras, né? A leitura é muito, bem explícito tudo que está querendo dizer, né? O que que é a cirurgia moral? É realmente olhar para dentro de nós mesmos, e a partir daí é que ocorre a evolução, ocorrem as mudanças, né? É o olhar para si. As pequenas transformações, né? Assim, né? As pequenas coisas que a gente coloca, né, no dia a dia, né? A gente às vezes quer mudar tudo de uma hora para outra, né? Tudo de uma vez, mas assim, uma, um gesto que você muda, né? Uma atitude que você muda, né? Igual assim, você não deixar, não permitir, você começou o dia bem, você não permitir que nada mude aquela sintonia. Por mais que aconteça alguma coisa, Uhum, você tentar, né, não deixar essa situação paralela que aconteceu influenciar no restante do dia, né? Então, eu acho que são pequenas mudanças, né, ações, que a gente vai colocando, né, pequenas coisinhas que a gente vai transformando, que a gente vai fazendo essa cirurgia na gente mesmo. exatamente, exatamente. É deixar a energia que inunda o ambiente permanecer só com aquela pessoa, né? E se a gente não conseguir mudar com uma palavra, às vezes, né, aquela história, por que que as pessoas agem de certas formas? Às vezes é porque o dia não começou bem para ela, teve um imprevisto no trajeto, né, de casa para o trabalho, ou de qualquer que seja o local que ela esteja. Então, também é a gente compreender, né? E aí, por isso que é importante a gente tratar com respeito, né? Ter o respeito pelo próximo, e exatamente por isso, porque a gente nunca sabe quais A são dor do outro, né? as dores dos outros, exatamente. Bom, pessoal, então vamos encerrando a aula de cirurgia moral, tá? Vamos entrar agora com a reforma íntima. Estamos de volta, meninos e meninas. Prazer inenarrável tê-los aqui conosco essa noite. Vamos mudar aqui o plano de fundo. Vamos para a aula de reforma íntima. E
antes de começar a aula é aqueles recadinhos básicos que a gente já conhece, mas para quem está aqui, marinheiro de primeira viagem ou quem vai chegar depois, que vai chegar nadando de braçada, aquelas regrinhas básicas, quem pode me ajudar? Vou começar com a primeira aqui, hein? É, fale só de si mesmo. A gente está aqui numa reunião para trocarmos informações, informações muito íntimas, pessoais. Então, a gente se limita a falar apenas de experiências que nós tivemos, porque a aula é de reforma íntima, e quem a gente está reformando? Nós mesmos. Então, a gente tem que usar exemplos nossos. Nada do amigo, do vizinho, do tio, da irmã. Se tem alguma experiência que você quer compartilhar, fique à vontade. Estamos aqui para te ouvir, estamos aqui para nos autoanalisarmos. Segundo ponto, não julgamos, porque todos nós temos telhados de vidro, todos nós temos os nossos fantasmas para exorcizar. E terceiro e último, mas não menos importante, tudo que a gente fala aqui fica aqui, porque é, estamos dividindo um momento. Então, esse momento é para ser compartilhado e é para ser compartilhado sem julgamento, porque e tudo que a gente falar aqui é para ficar aqui, tá legal? É, vamos lá, gente. Reforma íntima, a gente vai. O tema da aula de hoje é um caminho. Mas que caminho é esse? Antes disso, a gente vem com aquele ponto de reflexão, na verdade, de inflexão. É impossível ensinar a uma pessoa aquilo que ela acha que já sabe. Por que que a gente começa com essa frase sempre? Para que vocês venham com a mente aberta. Porque não é porque nós estamos aqui ministrando a aula que nós somos os donos da razão. Nós estamos aqui para compartilhar. Todas as experiências aqui são válidas, porque todas as experiências aqui são de pessoas reais que têm problemas reais e às vezes o, a história daquela pessoa pode nos fortalecer bastante, tá? Então venho com a mente aberta, sem julgamentos, para trocarmos ideias. Aprender, reproduzir. O que devemos esperar do conteúdo de hoje? O que eu espero que o conteúdo faça por mim? Como devemos utilizar o que será aprendido? Como devemos utilizar o que será aprendido, apresentado a mim hoje? Gente, por que que eu comecei com esses pequenos questionamentos? Porque toda vez que a gente vai é, abordar um assunto, seja ele qual for, seja ele qualquer disciplina, nós estamos falando de uma aula espírita. Mas quando você for estudar inteligência artificial, quando você for estudar matemática, biologia, inglês, português, enfim, o que você for estudar, se você começar com um propósito de questionamento, se você se apresentar, estiver ali de corpo, alma e coração,
o entendimento fica mais suscetível. Se você estiver motivado, o aprendizado sobre aquilo que você se propôs a estudar, ele fica mais fácil. E quando você demonstra interesse, nada vai parar você. Então, quando vocês forem fazer qualquer coisa na vida de vocês, não só quando vocês vierem para assistir às aulas de reforma íntima, espiritismo, enfim, o que vocês forem estudar, aprender, ler, façam esses questionamentos. Eu estou presente? Eu estou motivado? Eu estou interessado? Antes de abrir um livro, antes de ler qualquer texto, antes de sentar na frente de um computador e, 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 e se encaminharem a fazer qualquer tipo de estudo, se façam. E depois vocês me expliquem o que mudou na vida de vocês. De acordo com estudos recentes, de modo estudos recentes, de que modo as aulas passadas contribuíram para melhorar sua visão sobre vocês mesmos? Podem responder se quiser. Alguém? Alguém? Vocês estão acordados ainda? Vamos. Olha, eu tô em dúvida. Eu tô em dúvida. Não pode responder. É que a gente tá tímido. Ah, é? Tá tímido por causa do frio? É, o frio deixa a gente tímido. Gente, para quem não lembra, o que nós vimos nas aulas passadas, na primeira aula nós vimos o ponto de partida. O que o ponto de partida nos diz? Aonde estamos e aonde queremos chegar. Nós vimos o ponto de partida e nós olhamos para dentro de nós e, 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 e compreendemos um pouco do que é a reforma íntima. Geralmente eu pediria desculpas por ser até um pouco agressivo, mas eu não vou me desculpar, porque se o conteúdo aqui ele incomodar vocês, ele vai fazer com que vocês mudem. Porque o intuito é, pegando o gancho da cirurgia moral, é, o que é uma cirurgia? É um pequeno procedimento, certo? Feito por um especialista, correto? Esse pequeno procedimento, ele visa pegar alguma coisinha que não está de acordo com aquela sua natureza divina e corrigir. Me corrijam se eu estiver errado, porque eu não sou o dono da razão. Tem gente que pode trazer uma explanação até muito melhor do que a minha. O que a reforma íntima faz? O que uma reforma faz? Para a gente reformar alguma coisa, primeiro a gente tem que quebrar. Então, se a gente puder quebrar aqui alguns paradigmas, eu já me dou por satisfeitíssimo. Se a gente puder quebrar pequenos paradigmas, ótimo. Se nós pudermos quebrar grandes paradigmas, melhor ainda. Para que a gente vai quebrar isso? Para introduzir um outro pensamento no lugar, um outro paradigma, uma outra estrutura psicológica. Esse é o nosso ponto de partida. A sabedoria da música nos trouxe o quê? A sabedoria da música nos mostrou algumas coisas que está ali e a gente nem imaginou que estava ali e está nos prejudicando.
Só que também nos mostrou que tem muita coisa boa que está ali, que nos faz bem e a gente não tem nem acesso. Não tem o acesso, não é por falta de, de recursos financeiros ou qualquer, é apenas por, a nível de conhecimento. Vimos um pouco também sobre mensagem subliminar. O que que a mensagem subliminar nos mostrou? Coisas que nós não vemos, mas que também estão ali nos prejudicando, nos levando para caminho que nós não desejamos. Para todos aqueles que não viram essa aula, eu recomendo que vejam. Para aqueles que viram, vejam de novo, porque em cada momento da nossa vida é como ler o Evangelho. Para cada momento que nós lemos o Evangelho, cada momento da nossa vida que nós lemos o Evangelho, ele vai nos apresentar de uma forma diferente, porque o nosso estado de espírito vai estar diferente, porque foi o que nós lemos ontem. O Evangelho, quando Cristo começou a disseminar o Evangelho, ele falava por parábolas, para que a mensagem chegasse a alguns e ficasse oculta a outros, porque aqueles outros não estavam preparados para receber aquela mensagem naquele momento. E até hoje existem pessoas que não estão preparadas para receber o evangelho do jeito que está ali. E vai passar mais 1.000, 2.000, 3.000 anos e ainda pessoas ainda não estarão preparadas para ouvir aquele evangelho. Então, a cada vez que a gente vê um assunto e revê, e lê e relê, ele vai, ele vai em cada estado da nossa vida, em cada ponto de partida, em cada momento espiritual que nós tivermos, ele vai vir de uma forma diferente, certo? Aprender mais reproduzir é igual a evoluir. Muitas coisas aqui parece que estarão soltas, e eu gosto de fazer isso. Eu gosto de provocar. Porque provocar cria novas conexões. E essas novas conexões faz com que a gente mude o ângulo de pensamento. Só mudar um pouquinho o ângulo de pensamento, pode ser que a gente encontre respostas que a gente nunca nem fez essas perguntas. A gente vai entrar num assunto bastante delicado hoje. Queria que agora vocês olhassem para o braço de vocês e me digam o que vocês veem. Alguns vão ver peles, alguns vão ver ossos, desculpa, alguns vão ver pelos, Com outros, certeza. outros vão ver uma gordurinha, outros vão ver músculos. Só que se a gente ampliasse, se a gente pegar um microscópio e ampliasse essa imagem, a gente ia ver células, aí a gente amplia mais um pouquinho moléculas, aí a gente amplia mais um pouquinho átomos, e a gente segue ampliando. Dentro dos átomos nós vemos prótons e nós também vemos nêutrons. E aí a gente amplia mais um pouquinho. A gente vê uma coisa chamada vácuo quântico. Alguém já ouviu falar em vácuo quântico? Não, Ou, ou mecânica quântica? já. Já? Mecânica quântica. Acho que em filme mesmo, viu? Aonde? Desculpa? Filme. Exatamente. Temos muitos filmes que abordam o tema.
clareza. O vácuo quântico é um conceito fundamental da física moderna que descreve um espaço que, embora apareça vazio, está repleto de energia e flutuações. Em vez de ser um estado de ausência de partículas, o vácuo quântico contém campos eletromagnéticos gravitacionais, além de partículas de força interagindo entre si. Bom, é difícil colocar uma imagem na mente de vocês. Quando a gente vai ampliando, 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 e para que vocês tenham uma clareza disso, é assim, eletromagnetismo. Todo mundo sabe que é um ímã, o polo positivo, polos negativos. Os polos que se atraem e outros que se repelem, correto? Uhum. Correto. Correto. Quando a gente vai ampliando as coisas e vai entrando nesse universo quântico, a gente vai notando isso com mais facilidade. Só que isso são estudos bastante avançados. Isso foi uma ideia que foi formulada por um cara chamado Paul Derek, que previa a existência de antimatéria e estabeleceu que o vácuo quântico não era realmente vazio. O que ele estava querendo dizer com isso? Vamos falar um pouquinho de dois experimentos que a gente já viu e vamos rever para entender um pouquinho mais sobre, sobre esse assunto. Vocês lembram daquele experimento dupla fenda? Putz, não lembro. Mais falando desse aqui, o experimento da dupla fenda? O experimento da dupla fenda é quando eles pegaram um equipamento e colocaram o feixes de luz que eles queriam saber como que se a luz se comportava. Se eram ondas, se era o link depois está aqui, depois vocês assistam na íntegra esse vídeo, porque ele é bastante interessante. E depois eles pegaram partículas de elétrons, um equipamento que ele conseguia jogar partículas de elétrons sobre uma fenda. Quando eles fizeram isso, o, eles jogavam esses elétrons aleatoriamente, esses elétrons ele passava por uma fenda e ela duplicava. Na verdade, ela duplicava. E aí eles falam, se a gente colocar um outro equipamento que observa o elétron em movimento, eles obtiveram este resultado aqui. Os elétrons, eles não entravam em colapso, em cadeia. Eles apenas eh, faziam a referência da dupla fenda em si. E aí eles entenderam que o observador, ele mudava o observado. Eles entenderam que quando eles colocavam a atenção deles em alguma coisa, aquilo mudava o seu comportamento. Nós também vimos a experiência de Masaru Emoto, desculpa. Naquela experiência que ele fez com arroz, que ele pegou 3 potinhos de arroz, e aí ele colocou um pouquinho de arroz, potinho A, potinho B, potinho C, e ele colocou no potinho A, amor.
No potinho B, ele colocou ódio. No C, ele colocou indiferença. Ele colocou um pouquinho de água e durante 30 dias ele ia lá e falava pro potinho de amor. Ele ia recitando palavras doces, palavras de amor, palavras de carinho. No potinho de ódio, ele expressava expressões de ódio, ele xingava, ele esbravejava. E no da indiferença, ele só foi indiferente. Ele nem olhava, ele só simplesmente ignorou. É, Depois de 30 dias, o potinho de amor, ele apresentou um aroma agradável. O arroz ele estava fermentando e exalando um aroma agradável. O potinho de ódio ele ficou escuro e o potinho de indiferença ele mofou. Foram bastante semelhantes, mas ainda havia uma certa diferença entre os dois. Marco Aurélio dizia: deseja mudar a qualidade da sua vida? Mude a qualidade dos seus pensamentos. Será que isso resolve? Só mudar a qualidade dos seus pensamentos? Resolve muito, Marcos. Resolve muito. Eu, antes de começar no centro com vocês, uns 3 anos atrás, eu fiquei 3 meses sem sair da cama, numa profunda depressão. Só pensava coisas negativas. E, infelizmente, cada dia mais eu ia entrando num poço mais fundo, sabe? Até o dia que eu tive que despertar. Comecei a sair daquele buraco, comecei a mudar minhas atitudes, comecei a mudar de pouco a pouco meus pensamentos. Hoje em dia eu vou falar para você que eu sou um homem completamente diferente de 3 anos atrás. Eu, antes de tudo, eu me vigio para saber o que, que eu estou plasmando, o que, que eu estou jogando para o universo. Isso mudou minha vida completamente. Eu não saía com o meu carro do mecânico, ele arrumava, eu fazia funilaria nele, passava 2 semanas, eu estava batendo aqui, batendo ali, sabe? No trânsito era um inferno, parece que todo mundo me perseguia. E hoje mesmo estava falando com a minha esposa, olha, hoje a gente vê as pessoas fazendo cagadas no carro da frente, mas no nosso eles passam batido, sabe? Porque eu começo o dia agradecendo, começo o dia orando e termino o dia agradecendo e orando, sabe? As coisas mudaram na minha vida, da água para o vinho. Maravilha, cara. Que maravilha. Tem uma coisa que você falou aí que mudou o seu jogo. Atitude. A sua atitude que mudou o jogo. Tô muito, tô Quando você, muito. quando quando você começou a olhar para você, aqui, ó. Quando você começou a olhar para você, isso foi o que mudou tudo. Quando você Demorou um deixava a tempo sua para. vida agir aleatoriamente, tudo tem influência, tudo te perturba, qualquer coisa tira você do sério. Quando você deixa a vida na mão das outras pessoas, quando você é indiferente com você mesmo, a sua vida, ela vai embolorando. Quando você se trata com palavras de ódio, porque essas palavras de ódio
Mesmo que você não diga, você sente. Isso vai criando um mofo, isso vai prejudicando células, isso vai prejudicando tecido, isso vai prejudicando exatamente. Eu cheguei num ponto que eu encostava para entrar no shopping, né? Você primeiro fala com a cancela, né? Ah, bom dia. Eu respondia para ela só se for para você, sabe? E a gente dá risada de eu e minha esposa, né? Mas muda completamente, é uma coisa, sabe? O astral muda, sabe? A energia vital. Cara, quando uma pessoa te deseja bom dia, ela não, na verdade, ela está te desejando, ela está te dando aquilo que ela tem. Quando uma pessoa não responde um bom dia com um bom dia, talvez ela não tenha um bom dia para dar. O que mudou seu jogo foi o foco. Quando você, quando a dor atingiu um ponto que você falou, ou, ou é daqui para cima, porque para baixo eu não aguento mais ir, isso mudou seu jogo. Quando você teve a atitude. Quando você tem um foco, quando você tem um pensamento, esse pensamento ele vai gerar um sentimento. Quando esse sentimento ele começa a vibrar, você entra na mesma ressonância daquilo que você quer, seja para o bom ou seja para o mal. Foram os primeiros exercícios que a gente fez nas primeiras aulas, na primeira aula de reforma íntima. Quando eu coloco essas palavras soltas aí, é exatamente isso. Quando você diz eu não posso, você infelizmente você está certo. A sua mente ela vai buscar referência para você não fazer aquilo. Porque é como a gente já disse aqui e vai continuar dizendo, a sua mente é muito mais inteligente que você, irmão. E só que é uma coisa que eu aprendi. Com 49 anos. Eu sou professor de judô. Eu dei 13 anos aula de judô no Japão. Eu dava aula de judô para japoneses, para americanos, para filipinos, para brasileiros. E conversava muito com as crianças. Porque meu foco bastante, eu trabalhava com bastante adulto, mas eu sempre gostei muito de trabalhar com crianças. E no judô, eu sempre. O judô é uma arte marcial que ele ensina a primeiro de tudo. Eu era um cara muito focado, muito focado. E eu sabia de tudo isso. E se você falou um não, você colocou uma cerca e daquela cerca você não passa, entendeu? Sabe? Você está plantando na sua cabeça. Tudo que você fala, você está plantando na sua cabeça para você. E eu caí nessa armadilha de novo. Mas por quê? Eu estava tentando mudar pessoas ao meu redor e não era a hora delas. São meus filhos, entendeu? E no dia que eles começaram a me processar, parar de falar comigo por causa de dinheiro, eu entrei em parafuso. Eu entrei em parafuso. Tudo aquilo que eu pregava para os meus alunos, sabe, que eu estava ensinando uma defesa pessoal para ele se defender, não para atacar, e para ele aprender a não machucar os outros. Só que, em primeiro lugar, ele não se machucar, mas não machucar os outros. E a gente tem que estar muito forte na nossa cabeça, porque isso daqui que domina tudo, sabe? Eu sempre fui um cara que eu sempre gostei de treinar, sempre gostei de me alimentar bem, sabe? E gostava de
interagir com pessoas. Eu tenho um lado vendedor muito grande, entendeu? Eu voltei para o Brasil, era um executivo, empresário. E em 2 anos eu consegui destruir minha cabeça, sabe? Por causa dos meus pensamentos. Eu comecei a não cercear, não arrumar meus pensamentos, e comecei a deixar o meu entorno me intoxicar, sabe? O meu entorno começou. O que eles queriam, tipo assim, vai, o que minha ex queria, ela conseguiu fazer a minha vida virar um inferno, sabe? Tipo, um inferno astral. Eu fiz, eu montei, foi ela que montou, sabe? Ela jogou uns passos dela no xadrez da vida e eu acabei caindo em todas as armadilhas e eu mesmo fiz aquilo ali para mim. Então, até eu aprender de novo a viver, foi muito ruim, muito ruim. Mas é tudo o que você falou mesmo, é tudo pensamento. É tudo que a gente plasma, tudo que a gente pensa, sabe? E tanto para o bem como para você se prejudicar muito, muito, muito. Sabe? Uma coisa A que vida é você, uma caixinha. um ponto bacana que você colocou é que assim, você estava falando ela. E quando você colocou eu, isso mudou tudo. Sim, mudou a vida, porque eu não, quando eu descobri que eu não ia conseguir mudar eles, e eles já tinham a cabeça deles, entendeu? E o que eu poderia fazer? É me mudar e depois, se eles me observassem e vissem, olha, o pai mudou, o pai não está, sabe, mais dando atenção para aquelas coisas que ele dava atenção, ele não está sofrendo mais por aquelas coisas. Muitas vezes eles mudem, mas também se eles não mudarem, eu vou fazer o quê? Eu vou terminar de me matar, sabe? Eu vou terminar de porque eu estava morrendo. Infelizmente, eu estava morrendo. Sabe? Eu estava já obeso, um cara que gostava de um corpo treinado. Eu estava bebendo bastante, sabe? Eu sempre gostei de tomar uma cerveja, mas eu nunca gostei de ficar alcoolizado, sabe? Eu larguei tudo que eu amava, sabe? E eu sempre estava jogando a culpa que eu estava largando tudo, porque eu tinha que trabalhar muito, eu tinha que ter um futuro para minha família, sabe? Pelo menos com meus filhos, não sei o quê. Mentira, estava mentindo para mim 24 horas por dia. Então eu consegui me intoxicar em todos os setores da minha vida, que eram meus treinos, porque eu sempre falei para os outros, hoje, se você me ligar umas 11, 11:30 da manhã, você não vai falar comigo, porque eu estou treinando. Eu tenho 1 hora todo dia para me treinar. Sabe? Eu como bem, eu me alimento bem, eu treino. Eu voltei há 3 anos atrás, eu perdi 30 e poucos quilos, eu voltei numa forma física boa, comecei a cuidar de mim, sabe? Mas porque eu larguei os outros, eu não consigo mudar os outros. Cada um tem a sua cabeça, sabe? Você só fez uma coisa que é muito simples. Assumiu a É simples, mas é responsabilidade. muito difícil. É, é O simples, japonês mas ele não fala, é fácil. o japonês fala uma coisa sempre, ele fala menomai, né? Está na frente dos olhos, mas a gente não consegue enxergar porque está na frente dos olhos. Está muito Exatamente. na frente, está muito fácil, né? Tem uma historinha muito antiga. Dizem que é do começo da humanidade. Tinha um certo homem que ele andava com Deus. E todo dia Deus descia para conversar com ele no final da tarde e eles conversavam e sobre vários assuntos. Aí quando foi um dia, Deus desceu para conversar com ele e ele estava escondido. E ele estava morrendo de vergonha. Aí Deus, Adão, onde estás? Onde estás, Adão, que não me responde? E nada de Adão responder. Adão, onde estás que não me responde? Ele era Deus, ele não sabia onde Adão estava? Ele sabia. Só que o que ele queria? Que Adão fosse lá conversar com ele. Aí Adão saiu de onde estava e falou: Tô aqui, Senhor. Ele falou: O que que aconteceu, Adão? Ele falou assim: A culpa não foi minha. A culpa foi do Senhor e da mulher que o Senhor me deu. Aí
a gente entra no que a gente está hoje. Quando a gente não assume a responsabilidade, quando a gente fica colocando a culpa em fulano, cicano, beltrano, X, Y, Z, a nossa vida vai afundando, afundando, afundando. Agora, quando a gente assume a responsabilidade, o fulano não deu bom dia, o fulano não deu bom dia, o que que eu posso fazer? Ele não deu bom dia, ele não está no bom dia, ele não tem nenhum bom dia para dar. O que que a gente pode fazer? Nada. Os estoicos, eles dizem uma frase que é assim, mais ou menos assim, é foco naquilo que você pode mudar. Vai chover hoje, você pode fazer alguma coisa sobre o assunto? Vai fazer sol, você pode fazer alguma coisa sobre o assunto? Não. Vai nevar? Não. O humor das pessoas, você também não pode fazer nada. O que você pode mudar? Aonde que você pode mudar? O que você pode só as suas atitudes. A sua visão, que estava na frente dos olhos, quando você percebeu que a única coisa que dava para você mexer era em você mesmo, aí muda o seu jogo. Cara, obrigado por essa experiência. Obrigado por dividir isso com a gente. Muito obrigado. Pode, pode ter certeza que isso vai servir de exemplo para muita gente que está passando por coisas das quais você passou, ou até pior. E com certeza vai É, sair. hoje eu vou no centro aí, sempre vai uma pessoa junto comigo. Vai minha mãe e vai mais uma outra pessoa, a Luísa. Ela está com um câncer assim, muito ferrado. Pra você tem uma ideia que ela começou a fazer uma quimioterapia e ela não conseguiu fazer essa quimioterapia que furou o intestino dela. Ela teve que colocar uma bolsa. Né? Só que a fé que ela tem, a fé é contagiante. Ela é guerreira, sabe? E eu comecei a ver, eu já tinha mudado bastante, mas eu comecei a ver aquela mulher falando. O médico não tinha dado nem meses para ela. Ela ficou com 40 quilos. E ela foi lá, ela tinha tido uma metástase, aí ela fez a cirurgia espiritual, sumiu a metástase dela. Ela estava radiante, voltou de novo agora. Ela vai ter que fazer uma quimioterapia, ela está com medo, tudo, sabe, de furar de novo o intestino dela. Só que a força que ela tem dentro, sabe, é o que mantém ela viva. Porque ela brilha. Ela fala com vocês, se vocês tiverem oportunidade de conversar com ela, no dia que ela estiver lá, ela tem um cabelo bem branquinho, bem magrinho, sabe? Mas ela tem uma alegria, ela entra no meu carro, ela vai comigo, ela entra cantando, sabe? E é uma pessoa que ela tá assim, brigando. Ela tá indo pra vida, sabe? Mas a alegria dela vai tirar ela disso daí, do jeito que ela tá indo, entendeu? É muito. A nossa cabeça é muito forte. A nossa cabeça é muito forte. Tá? E a gente tem que tentar sempre. A gente tem que Tem. tentar. Enquanto Pra tiver. mudar. Tudo é movimento. A física quântica ela diz que tudo é movimento. E o vácuo quântico diz, por mais que uma pessoa esteja parada, ela não está totalmente parada. Por mais que uma planta esteja parada, ela não está totalmente parada. Enquanto ela estiver viva, tudo nela está em movimento. Tudo está vibrando. Enquanto ela tiver essa atitude de que ela foi construída a partir de uma única célula saudável, divina, que criou todas as outras células dela, ela vai continuar lutando. Enquanto ela estiver aqui, ó, e ela emitir esse sinal,
Isso aqui eu usei para tentar ilustrar aquilo que a gente deseja. Isso aqui somos nós, isso aqui é um sonar. O sonar ele manda uma mensagem sonora e depois essa mensagem ela chega aonde tem que chegar e depois ela retorna para você e aí você vai de encontro com aquilo que você deseja. Essa imagem é para a gente tentar é, ilustrar aquilo que a gente deseja. Aquele negócio de quadro dos desejos, ele funciona e funciona demais. Só que assim, a gente ouve muito falar de lei da atração. Lei da atração funciona? Funciona. Mas ela só funciona realmente se você potencializar ela. Como que você potencializa a sua lei da atração? Atitude. É na ação que você potencializa a- o seu quadro de desejos. É quando você cria o seu quadro de desejos e você vai dormir e acordar pensando naquilo que você está fazendo para alcançar aquele desejo que você gostaria. Este é o caminho. O que podemos concluir até o presente momento? Nós temos algo muito poderoso dentro de nós. Nós temos um pensamento que gera um sentimento, que gera uma vibração, e essa vibração ela nos move até o nosso desejo. Vimos que quando você arrisca em pensar diferente, isso pode provocar um sentimento diferente. E quando você sente diferente, você vibra em uma frequência diferente. E quando você vibra em uma frequência diferente, se alinhando com o seu desejo, aí você age diferente. Atitude. Pensamentos, sentimentos, ações. Quando a gente coloca tudo isso num plano correto, bem tracejado, bem escrito, não há nada mais que nos pare. Identidade. Nós podemos ver, ver também que o observador influencia no observado. Eu ia trazer aquela figurinha que estava lá em cima, eu ia trazer aqui de novo, mas eu falei, não vou ser repetitivo, vou deixar a, a imaginação deles, trazer essa figura de volta. E se isso ficou claro a todos, podemos sugerir algumas opções para mudar estruturas de pensamento. Vocês estão prontos para algumas sugestões para mudar a postura de estrutura de Bora, pensamento? bora. Olha, Eu vou falar para atende. você o quanto eu tô fazendo de reforma íntima, rapaz. Quanto eu tô mudando a minha vida nesses últimos 3 anos. E ótimo. Então, atendendo a pedidos, tá aí. O que que vocês preferem? Vocês preferem comprar um tênis e fazer caminhada ou tomar um remédio para hipertensão? Vocês Ele já preferem tá no comprar pé. um. Pode falar. Não, não, o meu tênis já tá no pé já. Ah, boa, garoto. Vocês preferem comprar um vestido ou um remédio para má circulação nas pernas? É mais preferível tomar 10 minutos de sol por dia ou comprar um suplemento de vitamina D para repor aquilo que vocês não estão?
Vocês preferem sair para dançar ou tomar remédio para Alzheimer? O que é mais difícil de tudo que foi apresentado aqui? É difícil sair para caminhar? É. Mas é mais difícil tomar remédio para hipertensão, não é? Depois que você começa e adquire o hábito, você começa sem querer, mas mesmo assim você vai lá e faz. O que isso acontece? Que isso vai, o que isso proporciona para você? Ficar sentado no sofá é fácil. Tomar remédio para circulação também é fácil. Mas você não vai tomar só o remédio para circulação, porque esse remédio para circulação ele vai prejudicar outros órgãos e você vai ter que tomar remédio para outros órgãos, para outros problemas que vão aparecer. Marco, eu não consigo tomar 10 minutos de sol por dia. Tudo bem. Você consegue Complementa com tomar uma um? vitamina D. É. Você consegue tomar um? Não. Então compra vitamina D. É mais fácil. Escolham. A vida é de vocês, vocês escolhem, mas vocês não vão tomar só esse remédio para vitamina D, para essa reposição de vitamina, porque isso vai trazer outras complicações. Aí vai ficar difícil. Aí vai ficar mais difícil. Ah, eu não consigo sair para dançar, eu não levo jeito para dança. Quando eu comecei a dançar, eu era uma madeira, mano. Era duro, 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 duro. Era. Aí eu conheci a minha esposa numa escola de dança. Ah, nossa, mas por quê? Por uma mudança de estrutura de pensamento. Mas antes de entrar numa escola de dança, eu tive aula com o Eudes e com a Elisângela. Foi quem me ensinou a dançar, me ensinou a dar os primeiros passos no sertanejo. E depois eu desenvolvi na escola de dança, aprendi outras músicas, outros ritmos, conheci minha esposa lá e a gente é casado. E aí a gente sai para dançar esporadicamente, mas a gente dança muito dentro de casa. É difícil? É, mas tomar remédio para Alzheimer também é difícil. Qual é o difícil que vocês vão escolher? Que vocês querem para a vida de vocês? Eu sei o que eu quero para mim. Eu comecei a fazer minha mudança primeiro no físico. Só que chegou uma hora que eu tava bonitão já, nos meus 49 anos, né, pelo menos, né? Você tá velho, mas pelo menos não rodou com pneu murcho, né? Tinha conseguido meu físico de volta, no possível dos 49 anos, só que tava me faltando a parte espiritual, tava me faltando a parte de me doar, a parte de ter mais amor com o próximo, ter mais amor comigo. Eu tava me amando, eu já tava me amando de me cuidar, eu já estava me amando de ter o compromisso de sair de casa, de ir para academia, de fazer minha dieta, de ser responsável com o meu corpo. Só que eu estava com o meu espírito, sabe, ainda plasmando assim, né? E só fui conseguir ter esse sorriso de novo, sabe, de conseguir falar. Eu não conseguia falar com os outros. Eu não estava conseguindo vender. Eu vivo falando, eu vivo vendendo. Estava afundando, estava afundando. Eu estava afundando com o corpo saudável, só que a mente destruída. Foi até quando eu cheguei lá em vocês, há poucos meses atrás, que mudou minha vida, sabe? Que eu consegui Cara, se eu disser para colocar no você que eu equilíbrio. lembro como você chegou, você acredita? Eu Eu, entrava ali, eu via espírito chorando, sabe?
Eu estava em casa, eu via gente atrás de mim sofrendo, sabe? Porque eu fiquei sofrendo 10 anos depois que eu separei por causa dos meus filhos que não falavam comigo. Quando roubaram a minha empresa, que me faliram, roubaram 1.700.000 da minha empresa, eu entrei em parafuso. Aí eu fui para casa, fiquei 3 meses de cama, entendeu? Por quê? Porque eu pensava para mim, eles não estão falando comigo agora, mas logo, logo eu vou dar uma casa para cada um, entendeu? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu ia tampando o sol com a peneira, sabe? Eu ia me enganando, entendeu? Eles vão ver que o pai deles está rico pra cacete, entendeu? Uma empresa que está valendo milhões. De repente me roubaram tudo. Aí eu fiquei sem nada, sem os filhos, sem empresa, tudo. E foi quase que eu fui embora. E aí, quando eu cheguei no centro, já fazia 3 anos que eu estava fazendo a minha reforma. Pelo menos a parte física eu já tinha conseguido colocar, né? Só que totalmente destruído da minha cabeça. Agora, hoje em dia, eu consigo fazer planos, eu consigo. Reativei vários clientes, entendeu? Sabe? Estou trabalhando legal, sabe? É outra pessoa. Cara, parabéns. Parabéns de coração mesmo. O que eu tenho a desejar a você é muito mais sucesso, que você continue trabalhando o seu espiritual, porque quando o espiritual tá bom, ele puxa todo o resto. Simples assim. Ele trabalha a sua motivação, ele trabalha a sua fé, você vai continuar acreditando em você mesmo, você vai manter algumas coisas longe de você, você vai continuar brilhando, vai continuar acendendo a sua luz, e aquilo que não gosta de luz vai continuar ficando longe de você, e continua trabalhando seu espiritual, continua estudando, continua. Agora daqui Ah, para só para frente. Só para é frente. isso aí. Pô, que bacana, que bacana. Quero agradecer muito pela sua participação hoje. Que Eu bacana. falei Pô, muito. fiquei feliz imagina, imagina. Enquanto a Rosinha tá tímida lá, ó, com frio, ó, nós estamos aqui. Gente, temos mais uns minutinhos, mas eu decidi não colocar tantos slides assim, para a gente finalizar também um pouquinho antes. A de cirurgia moral também finalizou um pouquinho antes. Eu vou deixar uma palavra final aqui com vocês. É, qual é a diferença entre conhecimento e sabedoria? É comum a todos que o tomate é uma fruta? Muitos acham que é um legume, mas é uma fruta. O conhecimento é isso. É nós sabemos que o tomate é uma fruta, mas a sabedoria, ela nos ensina que não é porque o tomate é uma fruta que ele cai bem numa salada de frutas. O que isso quer dizer? É que você tem o conhecimento, mas como você usa esse conhecimento é o que diz a sabedoria de você. O conhecimento está aí para todo mundo, mas a sabedoria é só alguns que vão utilizar. Aqui, a gente falou para a gente olhar para nós. Eu trouxe um filme aqui, na verdade é uma pequena história, um pequeno documentário, falando de um cara chamado Harry Sugar. Eu recomendo que vocês vão no YouTube e assistam este pequeno documentário. É 1 hora, 1 hora e 10 sobre Henry Sugar. Ele vai ensinar vocês a focar um pouco mais nas suas meditações. Depois que vocês forem lá e assistirem a história dele, vocês entram aqui neste link, e neste link aqui vai mostrar o senhor Henry Sugar.
em uma das apresentações dele. É uma coisa surreal. Eu vi, eu fiquei impressionado. Eu já tinha ficado impressionado com a história dele. É, esse senhor Henry Sugar, ele realmente existiu. Ele é uma história real. Bom, eu não sei se vocês sabem como usar essas informações que foram apresentadas hoje aqui, mas eu sei que vocês vão usar, é meio que um trava-língua isso aqui, mas eu sei que vocês vão usar isso para o seu bem, para o seu melhor bem. Vou tentar repetir aqui sem gaguejar muito, mas é meio que um trava-língua isso aqui. Só que a mente de vocês entende do que eu estou falando. Porque, como já foi dito aqui, vai ser dito sei lá quantas milhares de vezes. A sua mente é muito mais inteligente que você. O arquiteto que a construiu, ele é infinitamente sábio. Ele sabe tudo o que ele colocou aí. E você não tem ideia da capacidade que você tem. Eu não sei se vocês sabem como usar essas informações, mas eu sei que vocês vão usar isto para o seu melhor bem. E é com essa frase que eu finalizo. Se mais alguém quiser se manifestar, fiquem à vontade. Quiser falar mais, Daniel, fica à vontade. Ah, só o que você falou é a mais pura verdade, sabe? Hoje em dia eu tento ajudar pessoas, eu dei uma paradinha, mas eu tentava ajudar pessoas para que queiram voltar em forma, né? Eu como professor de judô, já fui fisiculturista, entendeu? O nosso corpo, ele é muito inteligente. Você imagina a nossa mente, imagina nossos pensamentos, que a gente não consegue, a gente não usa 10%, sabe? Tem pesquisas aí que falam que a gente usa ínfimo, né? Exato. E o nosso corpo, ele é impressionante. Primeiro, uma pessoa que está fora de forma começa a treinar, ele te manda mensagens porque você está saindo daquela zona que ele está gostoso, que ele está ali no sofá só, entendeu? Ele vai te mandar mensagem de dor, sabe? Ele vai te mandar só mensagens ruins. Só que ao ponto que você começa a ir todos os dias, depois do terceiro mês, a sua mente reseta. Ela começa a te mandar mensagens. E aí, você vai que horas? Que horas que você vai hoje? Que horas que você vai treinar hoje? Entendeu? Ela muda completamente, sabe? O nosso corpo ele é muito inteligente. É só a gente que não conseguiu ainda entender ele para conseguir chegar aos nossos objetivos. E a nossa mente é a mesma coisa, só que muito mais forte, né? É só isso. Se alguém precisar de alguma coisa de alimentação, saúde, Ah, cara, eu de alimentação e saúde eu tô, ó. A minha esposa é nutricionista. aí, ó, tá bom pra caramba. Tá bom pra caramba. Tá Minha esposa bem. é nutricionista. Então, de alimentação, ó, Tá bom, pô. mas Tá de espírito ainda, e espírito, corpo e alma, tá zero. cara, é o que a gente costuma dizer, quando a gente consegue equilibrar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente sente, quando a gente consegue equilibrar, tudo flui numa onda hum, maravilhosa. É muito bacana. Só que eu vigiai e orai, porque eu Sempre. pensava que eu não ia cair mais, porque eu já fui um puto obeso, um cara só trabalhava. Isso eu tô falando muito tempo atrás, muito tempo atrás. Eu dei a volta, sabe, me equilibrei, tudo, e eu caí. E quando você está caindo, você não lembra dessas coisas que a gente está falando agora, sabe? Porque você entra numa queda, sabe? Queda de energia, queda de pensamentos, e o negócio entra num, sabe, num mergulho. E isso que eu não quero mais, entendeu?
sabe? Daniel, assim, hum, não há aquele de nós que não vai cair. É bíblico. Todos vamos Orar e cair, vigiar. mas é assim, é a rapidez com que a gente vai levantar. Quando você está com o seu espiritual lá em cima, vai acontecer coisas que vão fazer você cair, porque foi o vídeo que você mandou hoje. A gente está cercado. A gente está cercado é o tempo todo, é bombardeio em cima de bombardeio. A gente vai estar com um espiritual elevadíssimo, a gente vai cair, mas rapidamente a gente já levanta. Agora, quando o seu espiritual está lá embaixo, quando você cai, você demora muito mais tempo para levantar. Muito mais. Aí, às vezes, você precisa cair, depois cair, vai caindo por estágios. Aí você chega naquele ponto que você olha e fala assim: Pai, me ajuda porque eu não consigo sozinho. Aí ele fala: Opa, eu sempre tive aqui. Você que não Você que me deixou eu entrar. largou. Foi É, você que não deixou eu entrar. Agora eu vou entrar e vou resolver. É simples assim. eu batia no peito e falava que o meu altar está aqui dentro. Meu altar tá... Eu sempre batia no peito. Minha mãe falava para mim: vamos para o centro. Você é um médium. Você precisa trabalhar. Seu mentor está aí. Seu guardião está aí. Você chega aqui, você me arrepia de vez em quando, sabe? Que você não está sozinho. Meu altar está aqui, ó. Eu sou inteligente, eu vou, eu faço, eu corro, eu não sei o que e tudo, e o meu altar está aqui. Só que não é assim. Não Chega é. uma hora que eles vêm cobrar, e vêm cobrar doído, doído, sabe? Eu gastei os meus estoques de lágrimas nessa vida, sabe? Eu gastei. Sabe? Foi 3 anos entrando no chuveiro e chorando. Então, agora, agora orar e vigiar e rezar, rezar muito, entendeu? Hum, É isso aí. Eu vou só interromper a gravação e a gente continua mais um pouquinho.